há democracia sem defesa da legalidade. Esse é o princípio que sempre regeu a atuação profissional de Dirceu José Vieira Crisóstomo. Procurador desde 1980 e Procurador-Geral do Estado entre outubro de 93 e dezembro de 94, Dirceu conversa com Márcia Semer sobre a história recente da Procuradoria e sua transformação após a Constituição de 1988. Está no ar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Dirceu, é um prazer receber você aqui no programa Argumento. Tem a finalidade de discutir a advocacia pública, a advocacia da União, as procuradorias dos estados, enfim, o papel do advogado público na administração e no Estado brasileiro. E eu vou começar perguntando a você para você testemunhar, você que vivenciou bastante isso, a evolução da advocacia pública nos últimos 20 anos, notadamente a partir da Constituição de 88, que deu status constitucional à advocacia pública, criou a Advocacia Geral da União. E eu queria que você falasse um pouco disso e contasse também a sua experiência aqui no Estado de São Paulo, quando a Procuradoria também deixou de ser um apêndice da Secretaria da Justiça, passou a ser uma Secretaria de Estado, enfim. A palavra é sua, viu? Eu que agradeço o convite, Márcia, é sempre um prazer estar conversando com você. Efetivamente, essa mudança que nós tivemos de 88 para cá, como você bem diz, é significativa, não é? Para o nosso ouvinte que não está afeto ao dia a dia do direito, mudar uma frase na Constituição parece pouco, né? Mas no nosso cotidiano, a estrutura das procuradorias teve uma mudança significativa após o momento da Constituição de 88, quando nós fomos inseridos na Carta de 88. Nós tivemos uma mudança estrutural e que isto repercutiu de diferentes maneiras, né? Nós tínhamos antes de 88, na década de 70, nós tínhamos procuradorias sem estrutura alguma, não é? A Procuradoria vivia da boa vontade, mesmo aqui no Estado de São Paulo, a Procuradoria vivia da boa vontade dos procuradores, alguns que eu chamo de desbravadores, né, da Procuradoria, tanto no Estado de São Paulo quanto fora dele, e que foram construindo essa instituição. Construir essa instituição antes de 88 era dar uma construção com bases legais e, portanto, muito próximo do mandatário estadual, do mandatário municipal, do mandatário federal e, portanto, com possibilidade de mudanças estruturais ao critério e ao sabor deles. Quando nós fomos inseridos na Constituição de 88, isso trouxe efetiva garantia para todos nós. E isto foi uma mudança que mudou o rumo da Procuradoria. Não acho que isto não está acabado, isto é um processo em evolução, mas esse primeiro passo foi de extrema importância e acho que nós devemos sempre louvar aqueles que tiveram o grande timão nessa batalha, como é hoje o vice-presidente Michel Temer, que foi o grande advogado dessa causa junto à Constituição de 88. Isso mudou o rumo da história das procuradorias. E esse trabalho que a Procuradoria desenvolve hoje, né, que é um trabalho de defesa do patrimônio público na área do contencioso, de defesa do interesse público, e também esse trabalho de advocacia preventivo, você acha que esse trabalho é exercido de maneira suficiente? Quer dizer, há quadros suficientes para isso, há estrutura suficiente para desempenhar uma gama de atribuições de tamanha responsabilidade e envergadura? Não, eu não acredito que nenhum dos estados, a experiência que tenho, não só aqui do Estado de São Paulo, onde tive a honra e o privilégio de ser procurador-geral, quando acompanhei as diversas procuradorias do Estado, por também ter sido presidente do Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais, em todos os estados, não, sem exceção, assim como acho que em todos os municípios e com certeza na Advocacia Pública da União, nós temos carências, né? Temos carências estruturais, temos carências de pessoais, temos carências de estruturas de meio. Então nós não estamos aparelhados, nós não estamos ainda podendo dizer que conseguimos fazer o nosso trabalho com o objetivo que temos que fazer, possamos alcançar esse objetivo de forma adequada. Nós temos hoje
um número de processos judiciais, temos uma litigiosidade muito grande, né? Então, esses litígios que são quantitativos e qualitativamente cada vez maiores e mais complexos, isso demanda uma necessidade de uma procuradoria aparelhada para isso. No que diz respeito ao aspecto humano, eu não tenho dúvida que nós temos hoje, e em todo o Brasil, nós temos hoje colegas que são altamente competentes, especializados e preparados para esse mistério. O que nos falta é uma estrutura de meio adequada para que nós possamos conseguir, como os escritórios de advocacia têm, os grandes escritórios de advocacia têm, estruturas que permitam fazer essa boa defesa do interesse público. E no que diz respeito à consultoria, eu acho que nós só não temos só falta de estrutura, como me parece que nós temos que pensar numa nova perspectiva para esta atuação que é muito importante. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que é, no meu modo de ver, muito preocupante. E preocupante por quê? Nós temos uma ONG chilena que faz uma avaliação e uma medição em toda a América Latina da importância que o povo dá para a democracia. Preocupa saber que os resultados de 2011 no Brasil, nós já temos 55% da população brasileira que não considera a democracia como algo importante. De que não considera a democracia como algo que instrumentaliza a vida dela própria, da própria pessoa. Isso me parece preocupante. E por conta do que isso? Eu não tenho dúvida que um dos reflexos que temos, acho que nessa pesquisa, é essa existência de um Estado que não consegue, hoje, auto-se limitar em alguns aspectos. Estou falando aqui de aspectos financeiros, não estamos falando de corrupção do Estado, que é uma coisa endêmica hoje no Estado brasileiro. Então é preciso que se faça alguma coisa, porque não nos iludamos, não é? A democracia é fundamental para a vida de cada um de nós, ela faz parte do nosso dia a dia. Só quem viveu momentos passados no Brasil ou fora do Brasil sem democracia é que pode dar um valor maior a isso. Mas não há democracia sem respeito ao princípio da legalidade. E esse me parece ser o grande futuro das procuradorias, da advocacia pública, no que diz respeito tanto à advocacia da União, dos estados e dos municípios, quando nós pensarmos num futuro dessa advocacia, velando pelo princípio da legalidade. Eu vou lembrar aqui uma defesa de uma ideia que não é minha, mas que me foi passada numa conversa de quase hora e meia que tive com o ministro Seabra Fagundes. E o ministro Seabra Fagundes defendia a seguinte postura. Estou dentro de um contexto lá do final da década de 70, começo da década de 80, portanto, dentro daquele contexto, o ministro Seabra Fagundes dizia o seguinte: o Ministério Público, ele vela pela coisa pública, mas depois de que tenha havido o descompasso, o desvio, portanto... O ilícito. O ilícito já ocorreu, né? O patrimônio público já foi dilapidado. E reaver esse patrimônio público dilapidado é muito difícil. Se nós pensarmos nos dias de hoje, a Advocacia da União tem aí alguns bilhões que ela busca no Poder Judiciário para reaver para os cofres da União, com muito empenho, com muita vontade, já com sucesso em algumas demandas, mas com uma dificuldade enorme, não é? Lógico. Até porque muitos dos responsáveis por essa dilapidação do patrimônio público não têm como reaver esse dinheiro. Não há patrimônio pessoal para recompor esse patrimônio público que foi dilapidado. Mas dizia o ministro Seabra Fagundes, o Tribunal de Contas também tem uma atuação muito mais marcante depois do fato praticado do que uma atitude preventiva. É bem verdade que hoje o Tribunal de Contas tem uma atividade preventiva maior do que tinha naquela época. Mas ele dizia com propriedade, nós já estamos falando de um poder outro, não é? Nós estamos falando de um controle feito pelo Legislativo sobre atos do Poder Executivo. Portanto, não podemos nos esquecer de que temos ingerências políticas, nós temos ingerências partidárias, nós temos... Enfim, há todo um contexto diferente. É preciso que o Poder Executivo encontre de modo efetivo e eficaz um órgão, e esse órgão, dizia ele, eu acho que não existe ainda, não é a controladoria, não é uma corregedoria da administração, pelas ligações com o governante, é preciso que nós tenhamos um outro órgão. E naquela oportunidade, o
o ministro Seaba Fagundes defendia o seguinte: o futuro da advocacia pública, ou o futuro das procuradorias, como ele dizia, está em transformá-las para que elas possam efetivamente controlar a legalidade. Vou me permitir fazer uma classificação que não tem nenhum contorno teórico, doutrinário, mas é só para que a gente possa conduzir esse diálogo aqui de uma forma inteligível. As procuradorias hoje fazem muito o controle da legalidade formal, né? O procurador, até por falta de outros meios que tem, ele mal consegue examinar se o contexto formal daquilo que foi à mesa dele no processo licitatório está adequado, correto. Mas nós não temos um controle que eu estou aqui chamando da legalidade material, da legalidade real. E para que nós possamos ficar num exemplo que está no nosso dia a dia hoje. O Estado faz um convênio com uma entidade não governamental, com uma ONG. E depois de algum tempo se sabe que essa ONG não existia, que a sede dessa ONG não existia, que essa ONG tinha como responsáveis pessoas que ou não existiam ou eram laranjas. Então, que controle de legalidade eu tive num convênio com repasse de verba federal, estadual, municipal, por uma entidade que sequer existe e que sabidamente desvia dinheiro público para finalidades que não são aquelas que se pensou no passado? Imaginava-se na ONG como um grande braço do Estado para levar serviço público para a população, já que o Estado não tem eficiência para isso, né? Se a ideia é muito boa no campo teórico, o que nós temos visto são desvios constantes, né? Então, controlar a legalidade efetiva, material, real, é isso. É receber uma obra pública e efetivamente aquilo que foi licitado, aquilo que foi contratado, foi entregue para o poder público, não é? Você poderia, como qualquer telespectador que está nos assistindo, poderia dizer, mas nós temos controles que o Estado mantém para isso. Mas o que o ministro Seaba Fagundes dizia naquela ocasião é que é preciso um órgão que tenha uma estrutura diferenciada para isso. Então, vamos pensar aqui em termos da advocacia pública. Nós temos um órgão que, primeiro, os seus integrantes todos são concursados. Isso já é um diferencial. Concurso público, que todos nós sabemos, em qualquer nível de governo, nós temos concurso público de advocacia pública, que são concursos difíceis. Portanto, as pessoas que se aventuram nesse concurso, as pessoas que se propõem a fazer isso, as pessoas que alcançam os seus objetivos pessoais em passar num concurso desse, elas são efetivamente pessoas capacitadas. Bem preparadas, né? Disso. São bem preparadas. Portanto, ingressam no serviço público não é pelo apadrinhamento de ninguém, não é para ocupar um cargo em comissão tão somente, não é uma temporariedade, não é um aventureiro do poder público, mas é alguém que resolveu mudar de vida para entregar-se à causa pública, passando no concurso. Acho que isso é significativamente diferente das outras instituições, com todo o respeito que tenho a todas elas. Não estou me referindo ao Ministério Público e à Magistratura, porque temos a mesma origem, mas de outros órgãos que se dispõem ou que são competentes ou que têm competência legal ou constitucional para fazer fiscalização. Nós temos uma corregedoria que atua muito e fiscaliza as nossas ações. Nós temos uma estrutura institucionalizada, que é permanente. Portanto, nós temos já um início dentro do Poder Executivo de um órgão que seria capaz, não com essa estrutura, não só com esses objetivos, mas um órgão que está apto a receber uma atividade nossa. Tenho comigo que essa é a perspectiva de futuro para as procuradorias. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Dirceu, como é que você vê essa questão da organização institucional da advocacia pública? Vou me permitir fazer uma breve digressão, Márcia, porque a sua pergunta é de fundamental importância dentro do que estamos conversando aqui. Há uma dicotomia que me parece de difícil solução na cabeça do governante, que nos imagina advogados dele, não é?
E todos nós sabemos que somos advogados do Estado, que somos advogados da União, que somos advogados do município. Essa frase que já está tão falada, tão batida, não é? É preciso que haja uma mudança cultural para que ela se torne real. Portanto, é primeiro deixar claro o seguinte: nós não queremos nos transformar nos algozes do governante. Ele foi eleito pelo voto popular e direto. Portanto, a discricionariedade do que fazer com o dinheiro público é dele. Se ele, governante, vai fazer um hospital, vai fazer uma creche ou vai fazer uma praça, isso é uma decisão que compete a ele, ao seu eleitor. Ele vai ser cobrado nas urnas se fez a creche ao invés de fazer a praça ou vice-versa. A nós, procuradores, não compete examinar isto. Então, nós temos que viabilizar a decisão do governante. Eu não quero aqui defender uma bandeira que nós vamos nos transformar naqueles que vão dizer e ditar ao governante o que fazer com o dinheiro público. Mas como fazer? Se a decisão discricionária política é dele, ele não tem discricionariedade de agir dentro ou fora da lei. Então, se ele só tem um caminho, e a Constituição ditou a ele esse caminho, e se nós queremos preservar esse Estado democrático que tanto lutamos para conseguir, é preciso então agora o seguinte: se esta ideia um dia virar realidade, e agora falei do ministro Serba Fagundes, que também foi presidente do Conselho Federal da OAB, mas trazendo aqui as palavras do Dr. Rubens Aprobato Machado, também presidente do Conselho Federal da OAB, no primeiro congresso de advocacia pública que fez em Belém do Pará, ele, no seu discurso de abertura, faz uma defesa candente do procurador-geral, não só ser de carreira, como o procurador-geral ser eleito. Não é possível pensarmos em controle da legalidade tendo o chefe da instituição, porque nós temos toda uma estrutura institucionalizada e hierarquizada. Nós não podemos imaginar que esse chefe da instituição seja um homem da confiança do governante. E isso não significa que este personagem eleito pela carreira, ou passando pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional, o que não pode é que nós tenhamos alguém que esteja com a possibilidade constante e a qualquer momento de ser demitido pelo governador do Estado. Isso não é possível. Se pensamos em fazer controle da legalidade real, efetiva, material, ou o nome que venha a ser dado a isso. Lógico. Em segundo lugar, não é possível que você tenha que este governante, por vias indiretas, faça o que poderia fazer com o Ministério Público, o Poder Judiciário em tempos atrás, que não pode mais, dar autonomia administrativa, autonomia funcional, financeira para esse órgão que vai controlar a legalidade. Nós não podemos imaginar que o governante possa, a qualquer momento, fazer cortes. Sempre é ele que vai definir a questão orçamentária, como é hoje, até com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Afinal de contas, é o presidente, é o prefeito, é o governador que é o responsável pela condução orçamentária, pela criação do projeto de lei orçamentária, não é? Mas, de qualquer forma, ele não pode, a qualquer momento, cortar as verbas daquele órgão que faz o controle da legalidade dos atos que ele pratica. Lógico. Então, me parece que nós temos que ter, primeiro, uma mudança de comportamento social. Nós temos que ter o convencimento das pessoas que comandam esse país, os governantes, os legisladores, de que é preciso fazer algo e urgente, porque o povo, embora ainda muito silencioso, o povo está reagindo a esta situação e a este cenário nacional que tem repetidas manchetes nos jornais, em qualquer meio eletrônico, qualquer meio de mídia, mostrando aquilo que acontece com o patrimônio público, não é? Acho que as pessoas estão se cansando disso. E isso nos levará a que caminhos? Essa é apenas uma ideia E que o Estado tem estruturas que podem dar resposta a essa demanda social, né? De um Estado reto, de um Estado legal, de um Estado que vise aí o bem de todos e atue dentro das normas jurídicas vigentes, né? E sem tirar a discricionariedade do governante. Lógico, nós evidente. Não queremos nos seu transmudar papel. em governante. Exatamente. Não é? Ele governa, ele decide, ele dita os rumos segundo um projeto, um plano de governo, que afinal de contas é nisso que o povo deveria votar, né? Em ideias programáticas, né?
E as procuradorias indicam os meios pelos quais isso vai ser feito de forma correta, na busca do Estado reto, como é a expressão que você vem cunhando com muita sabedoria. Dirceu, está ótima a nossa conversa, mas nós estamos chegando ao fim. Mas antes de finalizarmos, eu queria perguntar uma coisa queria pedir para você contar essa tua experiência. A Procuradoria aqui do Estado de São Paulo é uma procuradoria antiga, já sexagenária, né? E como toda instituição consolidada, ela vive, eu acho que, situações muito paradigmáticas em termos de democracia institucional. E eu acho que uma dos bons exemplos que a Procuradoria fornece e pode fornecer, dá para a sociedade, é o exemplo pelo qual passam os nossos colegas todos procuradores gerais do Estado, de assumirem o cargo em um determinado período da sua vida profissional. Você assumiu o cargo de procurador-geral bastante jovem, né? E passado esse período em que ocupam esse cargo proeminente, cargo em comissão, de voltarem a exercer o seu trabalho na sua banca, no cotidiano, fazendo aquilo que é o trabalho do procurador de Estado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa foi uma experiência pessoal extremamente gratificante e interessante, né? Ter exercido o posto de procurador-geral do Estado de São Paulo, que, repito, sempre me honrou muito, terminado o meu período, eu voltei, sou procurador com meu cargo efetivo numa cidade do interior aqui do Estado de São Paulo, que é Ribeirão Preto. Eu voltei para Ribeirão Preto, assumi exatamente a mesma banca que havia deixado, não é, no contencioso, com os mesmos processos que até então eu conduzia. E digo a você que não tive nenhuma dúvida, nem dessa opção, porque poderia ter feito escolhas dentro das possibilidades da instituição, de remoção, de outros concursos, mas voltei para o meu cargo efetivo, de onde tinha saído, com a exata consciência de que somos uma instituição madura. Em nenhum momento senti nenhuma perspectiva de que poderia sofrer qualquer tipo de constrangimento ou retaliação pela minha atuação enquanto procurador-geral. Você, como chefe da instituição, por certo, decide sempre na busca do melhor para todos e do interesse público sempre, mas você pode desagradar com as suas atitudes e com as suas decisões pessoas, mas isso não me trouxe nenhum desconforto quando voltei para a minha banca de processos no interior do Estado. E digo a você que, passado 15 anos, aonde estou até hoje, fazendo lá os meus processos, posso dizer a todos que não sofri nenhum tipo de constrangimento, não sofri nenhum tipo de retaliação. Ao contrário, acho que as pessoas me respeitam ainda mais pelo fato de que ter voltado para a minha banca do contencioso. Mas isso só é possível dentro de uma instituição que tem a maturidade, que tem a Procuradoria do Estado de São Paulo, que tem os mecanismos de defesa da instituição e do procurador, de uma entidade de classe atuante, que é a nossa Associação dos Procuradores, e, portanto, a quem eu pediria socorro se algo me acontecesse. Mas acho que essa maturidade institucional que temos e a estrutura institucional que temos dá garantias de segurança ao procurador no desempenho da sua função. Dirceu, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Foi um grande prazer receber você no programa Argumento e espero poder contar com você numa outra oportunidade para nós falarmos sobre outros temas importantes aí da advocacia pública. Eu que agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição. Muito Agradeço obrigado. Também a todos que nos assistiram e convido-os para que sigam conosco na próxima semana.